Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de sistemas multimídia. Nesse segmento de aula, iremos falar da parte de ferramentas de autoria que servem justamente para desenvolver projetos de multimídia. As ferramentas de autoria para produtos multimídias, elas são divididas em duas categorias: aplicativos fechados e linguagem de programação. Essas ferramentas elas são usadas de acordo com o nível de conhecimento do usuário, que pode ser um usuário não técnico e um usuário com formação em desenvolvimento de software, né, especificamente em desenvolvimento de sistemas multimídia. Os aplicativos fechados, eles são basicamente usados por pessoas que não são técnicas, ou seja, sem conhecimento específico na área de computação, e eles usam, nesse caso, os aplicativos fechados porque indica justamente uma curva, né, apresenta uma curva de aprendizado menor quando comparado à linguagem de programação. Nesse tipo de ferramenta, o usuário ele possui à sua disposição uma série de recursos que são adicionados facilmente através de uma interface bem intuitiva, e este recurso é de fácil manipulação, né, aliado justamente a uma boa interface com o usuário, que permite que o usuário tenha, por exemplo, uma alta produtividade e aprenda rapidamente a criar produtos multimídia. Esse usuário ele constrói justamente seu produto multimídia, na maioria das vezes títulos, usando diálogos, menus e ícones de forma interativa, ou seja, usuários que não necessitam justamente ter um conhecimento de programação. Esses ambientes de desenvolvimento ele facilita justamente por conta disso. O usuário ele constrói seu produto multimídia usando aplicativo fechado de forma interativa, sem a necessidade de programação. Contudo, esses profissionais, esses aplicativos fechados, permite que, pelo menos a forma de programação, seja através de alguns scripts, que oferece justamente ao usuário a possibilidade de construir qualquer produto multimídia de forma programada. Por exemplo, o Construct 3, ele tem justamente essa facilidade. Você consegue construir jogos sem saber programar. Ele já vem com alguns recursos, alguns scripts já embutidos, que aí, de acordo com a sua necessidade, né, da dinâmica do jogo, você pode construir justamente esse jogo usando justamente esses scripts. Isso vai facilitar bastante, né, porque a ferramenta já traz todas essas vantagens. Dentro dessa ferramenta apresenta o quê? Scripts que são derivados de alguma linguagem de programação tradicional, como Basic, por exemplo, Basic, né, por exemplo. Nos aplicativos de família do Office, por exemplo, no ambiente do Windows, ele possui justamente um script aí que facilita justamente a parte de criação de multimídias dentro dessas ferramentas do Office. Podemos também dar exemplos de ferramentas como produção de texto também, certo? Algumas dessas ferramentas ela permitem justamente que o usuário grave um conjunto de ações sobre a forma de um programa de linguagem, de script, onde cada das ações do usuário ela é justamente mapeada para uma ou mais instruções na programação da linguagem do script. E dentro dessas abordagens, né, tipo no Construct D3 ou até mesmo a ferramenta do Office, ele já tem essa facilidade tremenda, porque basicamente você não precisa, né, fazer nada de programação, conduzir algum código difícil, complicado, e uma pessoa que não tem conhecimento técnico em si pode desenvolver aplicações dentro desses ambientes. Outro exemplo são as linguagens de programação. Nesse caso aqui, as ferramentas de autoria elas são divididas em aplicativos fechados e nas linguagens de programação. Nas linguagens de programação, aqui ele serve justamente para construir multimídia, como exemplo jogos, e ele necessita justamente de uma linguagem de programação. Essa ferramenta ela apresenta, por exemplo, a vantagem de ter maior flexibilidade para a construção do produto, diferente das ferramentas fechadas, porque nas ferramentas fechadas ele tem os scripts, né, de forma geral, que são utilizados para qualquer tipo de jogo, mas nesse caso no Construct 3, né? Só que lá ele tem vários scripts prontos para você, mas é limitado, né? Porque se você quiser fazer uma dinâmica que não esteja naqueles scripts, então você fica limitado
o seu jogo fica limitado. Diferente de uma linguagem de programação, que você pode programar programar aquela unidade, aquela parte, né, do objetivo sim, que você quer fazer, certo? E essas ferramentas ela apresentam vantagem por ter uma maior flexibilidade na construção do produto, porque permite o quê? A construção do comportamento dinâmico e também adicionando aí maior interatividade ao produto multimídia criado. Entretanto, diferentes aplicativos fechados, ele pode usar algumas linguagens de programação associadas, mas ele apresenta justamente uma curva de aprendizado muito maior e requer conhecimento técnico não somente na linguagem de programação em si, mas também sobre o sistema operacional e também sobre as redes de computadores, sobre o banco de dados, por exemplo. Então, tem muitas outras coisas a se preocupar, diferente de um desenvolvimento de jogo quando é feito no Unity, por exemplo. Além disso, é necessário também conhecer técnicas de programação na construção de algoritmos e de estrutura de dados, para que possa ser bem desenvolvido esses recursos dentro de uma linguagem de programação. Essa é, portanto, uma ferramenta de autoria que pode ser indicada para profissionais de informática, da área de TI em si, com formação em desenvolvimento de software. O conhecimento de boas práticas de desenvolvimento e de teste são fundamentais aí para o sucesso desses projetos. E as linguagens de programação são, na sua maioria, procedurais. O que significa isso? Significa que os seus programas são escritos de forma, né, como fosse uma receita de um bolo, com instruções que vai descrever justamente o passo a passo, o processamento e também, né, como o processamento é realizado dentro do programa. Essas linguagens de programação elas são usadas através de ambientes de desenvolvimento integrado, que são conhecidos como IDEs, e oferece também vários recursos necessários dentro da programação, como um compilador, um depurador, um conjunto de bibliotecas suportadas dentro da linguagem, algumas ajudas online. Isso também facilita a vida do programador, né? Também não é só a linguagem bruta assim que está sendo e a ideia é você se vire, não é isso não. Então tem algumas vantagens, porque nesse caso ele vai facilitar a vida aí do programador na construção do produto em si. As linguagens de programação mais conhecidas são COBOL, Fortran, Lisp, por exemplo, que elas ainda são usadas em aplicações muito específicas em plataformas altas, mas que não são usadas em aplicações multimídias. Linguagem, por exemplo, como Pascal ou Basic, que foram justamente criadas para ensinar programação e que evoluíram para o uso profissional de uma forma de dialetos, né, como o Visual Basic da Microsoft e Delphi da Borland. A linguagem C, que é uma linguagem poderosa, ela atualmente está entre a primeira linguagem no ranking das mais utilizadas. Java perdeu esse posto no mês passado. Isso gravam em 2020. 2020, então basicamente pode ter uma variação se você assiste esse vídeo aí em um outro ano. A linguagem C ela é poderosa e aí ela é usada mais praticamente na criação de todo tipo de software, incluindo software multimídia. A linguagem C++, que é uma variação da linguagem C, só que com recursos de programação orientada a objetos, ela se torna mais poderosa ainda do que a programação na linguagem C. E a linguagem Java ela se tornou padrão no mercado, que é usada também para aplicações corporativas e sistemas do web corporativos. Ela tem muito progresso aí, né, na maioria do desempenho da execução de programas criados, porém ainda é mais lenta que as outras linguagens como Pascal, C ou C++. Ela teve esse progresso no desempenho, mas ainda está aquém ainda se compara com linguagens como C. A linguagem C Sharp também ela é uma cópia da linguagem C++, porém, só que para outro tipo de plataforma, a .NET, que é uma plataforma da Microsoft para desenvolvimento justamente de software.
E a linguagem de scripts como PHP, Python e Ruby, eles são muito usados também para a criação de websites e comércios eletrônicos. Dentre as linguagens aí apresentadas acima, as que mais são indicadas para autoria de produtos são de multimídia são linguagens C e C++. Isso não significa que você não possa construir, por exemplo, produtos multimídias usando o Visual Basic ou um Pascal ou então até um Python, por exemplo. Algumas ferramentas de autoria. Conforme a gente viu nas aulas anteriores, a construção dos produtos multimídias ela precisa de, né, ou de nesse caso, ou de um aplicativo fechado ou de uma linguagem de programação, que de acordo com a necessidade do usuário, ela vai determinar justamente essa tarefa, né? E é uma tarefa complexa, na verdade, né? Porque exige justamente conhecimentos avançados, se for pensar em avançados de programação, e também de ambiente operacional, onde o produto multimídia será executado. Isto é, o sistema operacional, redes, etc. Entretanto, a construção do produto multimídia sofisticado ela pode ser feita também através das chamadas ferramentas de autoria. E essas ferramentas de autoria elas são usadas para a produção de títulos sob a forma de slide, como um documento ou um livro eletrônico, entre outros. Ou seja, estamos aí nos referindo justamente ao que? A ferramentas de autoria de títulos lineares, onde a apresentação do conteúdo é predeterminada. Isso pode parecer que limita um pouco o tipo de produto multimídia, porque ele é criado nessa concepção, como os títulos lineares. Eles são, nesse caso, uma forma bem mais usada, né, para consumo de informação, no caso de apresentações e livros eletrônicos, por exemplo. Apesar da ordem da apresentação do conteúdo ser pré-definida, o conteúdo ele pode ser aí, bastante rico em áudio, vídeo, animações, ele proporcionando também algumas experiências ricas em termos de informação ao leitor. Como é que acontece essa autoria de títulos lineares? As principais ferramentas que fazem isso, né, de autoria é o PowerPoint e né, da ferramenta Adobe Ready, se você tiver, né, a ferramenta que cria justamente isso, a construção de PDF. Elas são ferramentas que permitem justamente a construção de produtos multimídia, com os títulos, né, avançando, como avanços manuais, de forma sequencial, em apresentações, por exemplo. Também é possível um avanço automático, né? Algumas dessas ferramentas oferecem suporte à tecnologia OLE, que permite justamente a inclusão de multimídia nos títulos, sob forma de áudio, vídeo, animações, mas também outros tipos de conteúdo, tais como cronograma de projetos, planilhas de cálculo, etc. Isso vai permitir que a gente elabore justamente títulos lineares com conteúdo bem mais rico para aprendizagem, treinamento, demonstração de produtos, por exemplo, certo? E os documentos inseridos nos títulos com o uso da tecnologia OLE, ele podem ser incorporados justamente no corpo do conteúdo ou sob a forma de uma referência de arquivo, com o uso de links dentro de um título, por exemplo, que aponta para um determinado documento. Como exemplo, a ferramenta aí de autoria de títulos lineares, temos o PowerPoint, o Impress, que é do OpenOffice, né, orientado para a construção de apresentações eletrônicas, e também o Acrobat, orientado para a construção de documentos online também. São exemplos de ferramentas de autoria de títulos lineares. Temos que também ter noção dos formatos que são padronizados. Por exemplo, tanto no PowerPoint da Microsoft quanto no Acrobat da Adobe, usam formatos proprietários para títulos lineares criados. Ainda que tenha se formado aí o padrão de mercado e sejam justamente amplamente utilizados. Elas são formatos específicos dos seus fabricantes e, portanto, possuem limitações em termos de portabilidade e de integração com outros títulos. Por conta disso, essas ferramentas foram criados formatos aí padronizados
que resolve algumas dessas limitações. A própria Microsoft, por exemplo, criou o formato ASF, que é para áudio, por exemplo, e para vídeo, que suporta também um fluxo contínuo, proporcionando justamente boa execução dos títulos. O formato, por exemplo, da SMIL, que aí é o formato da padronização internacional, ela, independentemente do fabricante, ela é baseada na linguagem XML, definido pela W3C para elaboração de apresentações multimídias. Essas apresentações oferecem todos os recursos de uma apresentação criada, por exemplo, no PowerPoint. E você pode definir também a temporização, a animações, a transições visuais e a mídias embutidas dentro desse produto. E um título criado segundo esse padrão SMLI, ele pode ser reproduzido também por outros reprodutores mais populares do mercado, como o Real Media Play, por exemplo, o Adobe Media Play, são exemplos, certo? Tem um formato também de padronização de imagens, que é o MPEG-7, se não me engano. Este formato ele também permite a apresentação de descrições do conteúdo multimídia, que não é o próprio conteúdo. E ele também é baseado na XML. Temos também ferramentas de autoria de hipermídia. Essas ferramentas de autoria hipermídia justamente adicionam alguns recursos multimídias no controle para navegação não sequencial pelo usuário através do hipertexto. Para isso, esse hipertexto ele dispõe justamente de recursos de controles durante a navegação e através dos quais o usuário ele percorre um título na forma não sequencial. Esses controles eles são apresentados em formatos de botões, links, imagens que vão justamente direcionar a navegação aí para outras páginas do documento, sem seguir aquela forma aí pré-definida como acontece nos documentos de tipos lineares. Ele proporciona justamente um grau de interatividade bem maior. Devemos também considerar os aspectos, né, dessa ferramenta de autoria para a hipermídia. Temos um estilo de autoria, tem a questão do modo de operação e a capacidade de intercâmbio de dados. O estilo de autoria aí, ele pode ser interativo ou programado. Por exemplo, a ferramenta ela usa uma linguagem visual, onde o programador ele vai criar o título através do desenho e dos seus componentes de forma interativa. Ou pode ser textual, onde o programador ele pode criar um título escrevendo instruções em um programa para definir o formato da navegação do produto. Então temos esses dois tipos. O interativo, que você pode usar uma imagem justamente para representar dentro da linguagem, né? E você pode ser programado, no caso pode ser textual nesse caso, que pode justamente facilitar aí através de instruções escritas sobre um determinado programa, certo? A formatação em relação ao formato da navegação do produto, certo? E o modo de operação ele pode ser modo de execução ou modo de edição. As ferramentas aí de autoria ela normalmente possuem uma versão para edição de títulos, né, que é usada pelo programador na criação e manutenção dos títulos, e uma versão de leitura. E aí é justamente utilizada para o usuário final. Então você pode acompanhar aí basicamente como seria você está construindo a ferramenta, né, no modo de operação de execução, de edição nesse caso, e aí quando você quer verificar justamente como é que vai ser essa saída, você coloca, né, no modo de exibição. Geralmente toda ferramenta de autoria tem esses dois modos. Dessa forma você pode justamente, né, acompanhar justamente as duas versões durante o processo de construção. E temos também, nesses títulos de hipermídia, você tem a capacidade de intercâmbio de dados. Isso é muito importante porque a ferramenta de autoria ela suporta os principais formatos e tipos de mídia existentes no mercado e que permite justamente a importação desses formatos a serem adicionados ao títulos. A internet pode ser um grande facilitador aí da plataforma do hipermídia.
Por quê? Porque nesse caso aí, o uso da www como plataforma hipermídia faz dela um ambiente hipermídia mais rico disponível, e hoje a linguagem HTML ela se tornou o padrão do hipertexto, no caso do padrão do hipertexto para a web, que existem algumas razões para isso. Então, o primeiro, o HTML ele tem uma forma padronizada pela W3C e não é uma tecnologia proprietária, ou seja, presa a uma plataforma específica ou a um fabricante. Segundo, é que ela é fácil de usar e possui milhares de ferramentas para elaboração do conteúdo HTML disponível, muitas delas gratuitas. Terceiro, a ferramenta, o HTML, ele suporta justamente todos os formatos de áudio, de desenho disponíveis, e a partir da versão 5, este conteúdo multimídia não são suportados nativamente, né? Com HTML, você pode criar títulos hipermídias de uma forma visual ou textual, dependendo de sua ferramenta de edição HTML. Ele suporta ou não ambos estilos de autoria, mas muitas ferramentas permitem justamente a manipulação direta dos elementos das páginas, como o uso de recursos de arrastar e soltar, e a necessidade de ter, por exemplo, de escrever linhas de código HTML. Além disso, com HTML você pode ter ambos os modos de operação, que é edição e visualização, sem que seja justamente necessário aí a distribuição de nenhum visualizador para o usuário, que pode visualizar um documento HTML em qualquer navegação disponível. Ou seja, ele vai permitir que um modo de operação de leitura do documento, né, basta você ter o que? Um navegador. E também já existem algumas ferramentas de IDE para desenvolvimento, por exemplo, o PHP, o HTML, o CSS na nuvem. Dessa forma, temos aí todos os modos de operação disponíveis na web. Bem, com todas essas vantagens e benefícios citados, podemos concluir que o HTML é uma excelente ferramenta para a questão de autoria em títulos de hipermídia, porque na verdade a sua principal vantagem aí é que existe justamente uma produção, você pode produzir qualquer tipo de hipermídia que é feita para a web e não tem, no caso aí, né, e não mais fazendo produtos puramente no desktop ou presos, por exemplo, a uma plataforma. Então isso vai facilitar bastante aí nesse contexto. Vamos ver a questão da localização desses recursos. O formato aí da URL, que é conhecido como endereço de web, ele é usado justamente para localizar as páginas e outros tipos de recursos. Por exemplo, imagens, vídeos. Uma URL ele é um caso particular de uma URI, que é justamente Uniform Research Identifier. Um texto ele indica justamente um recurso de forma única. A URL justamente vai além disso. Pois além de identificar o recurso, ele fornece meios para localizá-los. Uma URL, né, um exemplo de uma URL tem a seguinte forma. Ele pode ter aí o protocolo que a gente está verificando, certo? Por exemplo, pode ser o HTTP ou file, por exemplo, se for de um computador. O domínio tem que ter o portal, geralmente se ele é uma organização, se é um .com, por exemplo. E tem também aí o barra, né, que aí vai determinar justamente o caminho do arquivo dentro daquele servidor que está presente. O protocolo bem mais usado aí é o HTTP, mas também é usado também o HTTPS para casos de transição seguras conforme comércios eletrônicos ou home bank, certo? Deixa mais seguro aí nesse protocolo. Também é usado o Malito para justamente envios de mensagem de correio eletrônico, não é muito usado, né, ultimamente, não é? E o file, se for para os arquivos, né, locais do computador. O domínio vai indicar o nome da entidade. Aí, se for ou empresa que vai disponibilizar aquele conteúdo, conforme o registro feito
por um registrador de nomes de domínio que é credenciado por algum órgão que regula justamente os atributos de domínios na internet. O caminho de arquivo ele vai ser equivalente à estrutura de diretórios usadas para o sistema operacional dentro do servidor, partindo do diretório raiz, né, até atribuído ao servidor, que são atribuídos ao servidor. São exemplos aí de URLs. Nós estamos vendo aí 3 tipos de URLs. Bem, né, também temos a questão aí de autoria da HTML na internet. Um documento HTML ele é basicamente um arquivo de texto que pode ser criado aí com qualquer editor de texto. No entanto, devido aos vários elementos que existem na linguagem HTML e seus vários atributos, é indicado o uso de uma ferramenta de edição de HTML para a criação de documentos HTML. Muitas dessas ferramentas oferecem justamente versões gratuitas que podem ser encontradas facilmente na internet. Com a consolidação do HTML como linguagem de marcação de padrão, para a internet, muitos aplicativos eles passaram a oferecer esse recurso de exportação dos seus documentos pelo formato HTML. A maior parte desses aplicativos faz isso hoje em dia devido à necessidade de integração de conteúdo da internet. Desta forma, você pode justamente fazer um texto no Word e exportar para o HTML. Olha só que bacana! E aí você pode, sem nem precisar justamente de ter conhecimento todo em HTML, você pode fazer isso usando um recurso, por exemplo, como o Word, por exemplo, certo? Sem necessidade nenhuma de programação. Então, muitas ferramentas já trazem esse recurso disponível aí para o usuário, quem queira justamente colocar uma determinada página ou uma determinada multimídia na internet. O problema principal dessa questão é que os documentos gerados pela exportação para o formato HTML contêm muito código adicional que dificulta a manutenção dos documentos HTML, que são gerados por essa exportação. Portanto, é sempre recomendado usar um editor HTML para a criação de um conteúdo HTML, pois os editores geram um código mais limpo e de fácil entendimento para a manutenção futura. O melhor editor HTML, sem dúvidas, é o Adobe GenView. Entretanto, há quem prefere justamente alguns outros editores, como o MS Expression da Web da Microsoft, por exemplo. Temos também a questão da portabilidade de documentos HTML. Na medida que o documento HTML é construído com recursos mais recentes, é possível que o mesmo seja exibido de forma diferente em cada navegador. Isso ocorre devido ao fato de cada navegador é atualizado para suportar os recursos mais atuais em momentos diferentes devido ao cronograma de cada fabricante do browser. Com isso, o autor do documento HTML deve indicar a página inicial do site com os navegadores mais adequados para o uso do site dos seus usuários. Isto é, na página inicial do site, você deve evitar uma dor de cabeça aí para os usuários e para o autor do site. Porque, olha só, é importante a gente indicar qual é a versão do navegador que deve ser usada, pois uma versão pode suportar um determinado recurso que uma outra versão ainda não suporta. Finalmente, a gente precisa ter o quê? Uma boa prática de teste para assegurar a portabilidade do site entre os diversos navegadores. E que isso seja feito de forma, vários testes pode ser feito na visualização dessas páginas, nos principais navegadores ou navegadores indicados aí para a navegação dos sites. Isso vai garantir que o site será corretamente visualizado nos navegadores indicados. Bem, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado de mais dessa aula. Até a próxima.